Meu povo, Bizu do Ledu, estamos de volta. Hoje vamos conversar sobre a prova da Unicamp. A prova que aconteceu domingo agora próximo, dia 7/11 de 2021. E a gente vai fazer aqui na parte de matemática a resolução comentada para vocês. Para não ficar um vídeo muito grande, nós vamos fazer aí bloquinhos, ou seja, questão 13, 14 e assim por diante. Que aí fica mais fácil, mais rápido um vídeo que você pode distribuir para todo mundo compartilhando, porque eu sei que se você ainda não está inscrito no nosso canal, vai se inscrever e vamos logo começar. Lembrando que aqui na descrição nós temos aí todas as questões para vocês já só para poder acompanhar, ok? Então vamos começar aí com a nossa primeira questão, que é a questão número 13 da prova QX, ok? Olha só, certo país adquiriu 5 milhões de doses das vacinas alfa, beta e gama, pagando um preço de 40 milhões de reais no total. Cada dose das vacinas, alfa, beta e gama, custou 5, 10 e 20, respectivamente. Sabendo que o número de doses adquiridas da vacina beta é o triplo do número de doses adquiridas da vacina gama, o número de doses adquirida pela vacina alfa foi de... Então, eu já dei uma montada para a gente aqui. É um sisteminha 3x3, né? Então, alfa, beta e gama é a quantidade de doses, que dá 5 milhões. Cada dose do alfa custa 5, do beta custa 10 e desse gama custa 20. Então, o total das doses vezes o valor pago vai me dar 40 milhões. E que a vacina beta tem relação com 3 vezes a quantidade de beta, 3 vezes a gama. Simples assim. O que ele quer é alfa, então nós vamos resolver esse sistema. Ledu, como é que a gente vai resolver o sistema? Bom, olha só, um sistema 3x3, podemos usar escalonamento, podemos usar Cramer, mas o mais simples aqui é transformar essa 3x3 em uma 2x2. Por quê? Olha só, se nós viermos aqui e substituirmos no lugar do nosso beta o 3 gama, eu já fico com alfa e gama, correto? Olha só. Alfa, no lugar do beta aqui eu vou colocar 3 gama, então aqui fica 3 gama, mais o gama, isso dá 5 milhões, ok? Isso aqui, se a gente já dá uma ajeitada nele, ó, alfa mais 4 gama é igual a 1, 2, 3, 1, 2, 3 zeros. Pronto, temos uma equação aqui montadinha. A segunda equação é a mesma coisa, só que eu quero que você perceba o seguinte, ó. Tá todo mundo na tabuada do 5. Se eu dividir aqui por 5, dividir por 5, dividir por 5 e dividir por 5, eu deixo essa continha um pouquinho menor, mais fácil de resolver. Precisa fazer isso, Ledu? Não, mas adianta, ó. Dividir por 5 aqui fica alfa, beleza? Tá, aqui 10 por 5 vai dar 2. 2 vezes o valor do nosso beta. Só que o nosso beta aqui, ó, ele vale 3 gama. Legal. E aqui 20 dividido por 5, mais 4 gama. E aí aqui a gente vai ter 40 dividido por 5, isso dá 8. Então dá 8 milhões. Qual a vantagem? Ficou um pouquinho menor. Percebe que aqui ficou alfa, isso dá 6, mais 4, aqui dá 10 gama, e isso é igual a 8. Pronto. Acabou. O que a gente quer? Então, nós temos uma equação número 1, temos uma equação número 2. A gente quer achar o alfa. Então, resolvendo esse sisteminha 2x2, está pronto, ok? Como é que eu vou resolver? Eu posso isolar uma letra aqui, substituir aqui, né? E fazer continha. Então, podemos já de cara aqui, vamos isolar, ou então fazer termo a termo, somando ou subtraindo, vocês que sabem, tá? É critério de cada um. Ledu, eu posso isolar, por exemplo, o alfa aqui e dizer que isso aqui é 5 milhões... menos 4 gama, não é isso? Olha lá, ó. Se eu isolei aqui, ó, o que a gente faz? Vem nessa e substitui. Então, eu vou colocar aqui para cima, fica assim, ó, alfa mais. Nós temos aqui 10 gama é igual a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8 milhões. Então, no lugar do alfa, eu vou escrever isso aqui, ó, 5, 1, 2, 3 milhões, menos 4 gama, mais 10 gama é igual a 8. Então, agora a gente vai isolar a letra, né? Eu tenho 10, devo 4, eu fico com 6 gama. 8 menos 5, já vou escrever direto aqui, ó. 8 menos 5 dá 3
mil, certo? Então, quanto que vai dar o nosso gama aqui? 3 milhões dividido por 6. Edu, como é que a gente faz essa conta? Então, aqui, ó, o nosso gama vai ser 30 dividido por 5 milhões, certo? Tá vendo, ó? 30 e 1, 2, 3, 4, 5. 30, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Então, tá aqui o 30 dividido por 6 dá 5, e aí sobrou 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos aqui como 500 mil o valor dele. Mas não é isso que eu quero. O que eu quero é achar o valor do alfa. Então, a gente volta aqui agora, sabendo que o alfa vai ser 5 milhões menos 4 gama. Então, o nosso alfa vai ser 5 milhões menos 4 vezes 500 mil. 4 vezes 5 dá 20, então isso dá 2 milhões. 5 menos 2 milhões, nós temos aqui 3 milhões. Está aí, resolvido. Nesse caso aqui, o gabarito para essa questão seria o item D, né, da questão da prova QX. A próxima questão aqui, questão 14 da prova QX, diz o seguinte: certo modelo de carro é vendido em duas versões, uma gasolina e a outra híbrida. Essa última versão conta com um motor elétrico que, para funcionar em baixas velocidades, ele reduz assim o consumo do combustível e também dos índices de poluição. A versão a gasolina custa 150 mil e a versão híbrida 180. A tabela a seguir indica o consumo, que é a tabelinha que está aqui, né? Qual o consumo na cidade e na estrada das duas versões. Note que a versão híbrida é mais econômica, porém custa mais cara. Um motorista faz diariamente um percurso de 36 km na cidade e 56 km na estrada. Considerando que cada litro de gasolina custa R$ 5,00 e que, ao longo do tempo, esse preço não vai mudar, ou seja, será constante, e o percurso também não vai se alterar, quantos anos de uso serão necessários para que a economia do abastecimento compense o preço mais alto pago pelo veículo híbrido, né? Então vamos pensar assim. Primeiro, nós temos então aqui o consumo de cada um deles, a tabelinha, o percurso e o valor do carro. Vamos lá. Primeiro, todo dia ele anda, né, 56 km de estrada e 36 cidade. Percebe então que a gente vai ter que trabalhar isso separadamente. Como assim, Ledu? Nós vamos calcular qual é o consumo em litros dele na estrada e na cidade para cada uma das versões. Feito isso, vamos ver qual é o custo dele, né, em cada dia. Vamos fazer uma relação de qual a economia que ele tem diária e no final a gente vai fazer aí a continha para descobrir quanto tempo demora para a gente chegar nisso, ok? Então eu já deixei mais ou menos preparado aqui, só para a gente ganhar um tempinho, beleza? Ledu, o que significa isso? Nós vamos falar do carro a gasolina. Isso aqui é na cidade, isso aqui é na estrada. Percebe que ele anda na cidade 36 km. Qual é o consumo do carro a gasolina? Tá aqui, ó, na cidade. É 12 km por litro. Então, se nós dividirmos 36 km por 12 km por litro, nós vamos encontrar aqui 3 litros de combustível que ele consome na cidade. Ah, entendi, Ledu. Agora, na estrada, ele anda 56, isso. E qual é o consumo dele na estrada? 14. Então, eu vou dividir agora 56 por 14, ok? Fazendo essa divisão, 4, 4, 16, aqui dá 4 litros, ok? Tá. Qual seria, então, o consumo diário dele? Isso aqui nós estamos falando dia. O consumo diário dele seria 7 litros, ok? Qual é o gasto? Percebe que a gasolina, ela vai ter aqui R$5 de custo e não vai alterar. Então, nós vamos ver que se ele consome 7 litros e o litro custa R$5, isso indica que ele tem um gasto diário de 35 com a versão gasolina. Ah, agora entendi. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa com o carro híbrido, ó. 36, só que o consumo dele agora aqui é 18, ó. Então 36 por 18, ele consome 2 litros. E aqui agora, 56 por 16, observe que 56 por 14 nessa relação deu 4, então aqui dá um pouquinho menos, aqui dá 3,5 litros. Logo, o consumo de combustível que esse carro híbrido tem que ser menor, né, do que normalmente do carro a gasolina, porque ele tem a parte elétrica
Então isso aqui dá 5,5 litros. Mas o gasto de combustível é o mesmo, o preço não vai alterar. Então o gasto dele vai ser 5,5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25, 2, 25, 27,5, ou seja, R$ 27,50. Qual que é a economia dele? Percebe que a economia diária, porque nós estamos fazendo tudo conta dia, certo? A economia dele diária vai ser 35 menos 27,50. Isso me dá o quanto ele economiza por dia. Legal? Então, quanto que nós temos de economia por dia aqui, ó? 35 menos 27,50. Então, se eu tivesse 28, para chegar aqui, daria 7. Então, isso aqui dá R$7,50. Beleza? Bom, economia diária está aqui. Qual que é a economia em termos de custo, né? Qual a diferença entre os dois? A diferença aqui, uma continha de menos aqui, isso aqui dá R$30.000, o valor que você tem aqui entre um e o outro. Então, veja bem, se eu tenho uma economia de 7,50 e eu tenho uma diferença de 30.000, o que eu quero aqui é saber o seguinte, quanto, né? Eu quero saber aqui o quanto tempo, pensando em tempo, eu consigo colocar o meu 7,50 dentro do meu 30, opa, coloquei aqui um a mais, aqui, 1, 2, 3, aqui, 30.000, certo? Ou seja, 7,50 dentro de 30.000 cabe quantas vezes? Isso vai me dar um número de dias, ó, porque isso aqui é o nosso consumo e economia por dia. Então, nós só temos que dividir duas casas aqui, corta o zerinho, corta o zerinho. Então, nós vamos dividir esse número por 750, ou seja, corta um zero aqui, corta um zero aqui. Eu quero saber quanto que 375 cabe dentro de 300. Percebe? Aqui em 375 cabe 4 vezes. Então, isso aqui é 4. Aí sobra 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou seja, 4.000 dias. Como a alternativa, as alternativas estão aqui maior, menor que anos, então nós podemos converter isso aqui em ano. E aí uma regrinha de 3. A gente sabe que um ano, ele tem exatamente 365 dias. Vamos aproximar aí, né? Tem ano bissexto, mas vamos considerar porque ele é mais ou menos, está dentro de uma escala, então está tranquilo. Um dia a mais não tem problema. A cada 4 anos. E aí eu quero saber quantos anos eu tenho 4.000 dias. Então, multiplicando isso aqui em cruz, na verdade, o que nós estamos procurando é quantos 365 dias cabe dentro de 4.000. E isso aqui, fazendo continha, é mais que 10, concorda? É 10, não precisa nem fazer muita conta, é mais que 10. Por quê? Olha só, as alternativas estão assim, ó, de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 14, 14. Então, percebe que 365 vezes 10 dá 3.650. Se fosse 14, que é o próximo ali, né, ou 12, vai ficar muito maior. Então, isso aqui dá 10, acabou. Se quiser fazer essa conta certinha aqui, isso vai dar 10,9 aproximadamente, aí, quase 11 anos, né? Então, a alternativa que resolve esse problema, nesse caso dessa prova aqui, seria a alternativa B, que fala assim, mais que 10 anos e menos que 12. Uma questão número 15, questão de gráfico de função, top. As figuras abaixo ilustram respectivamente os gráficos da função f de x e g de x. Então, bem básico, ele quer qual é o f de g de menos 1 menos o g de f de 1, função composta, ok? Então, o que nós temos que fazer aqui? Olhar no gráfico de cada uma das funções, o f e o g, e achar esses valores. Primeira coisa, quem é g de menos 1? Então eu vou olhar nesse gráfico ou nesse? Bom, o gráfico g está aqui. Menos 1 é o x, então eu vou olhar aqui para o menos 1. O g de menos 1 eu tinha esquecido de colocar aqui, né? Então aqui, ó, g de menos 1 está aqui, então isso aqui vai ser menos 1. Perfeito? Tá. Nós queremos calcular o f do g de menos 1, então a gente quer o f de menos 1 agora, ó. O f de menos 1 vem para cá. Menos 1 aqui vai dar 2. Pronto. Resolvi essa parte do problema. Ó. Isso aqui é 2 menos. Quem é o f de 1? Então, eu vou olhar agora aqui o f de 1. 1 está aqui, função f. O f, quando x for 1, ele é 0. Ó.
Tá aqui. Então, f de 1, o meu y é 0. Então, eu quero calcular agora o g do f de 1, eu quero o g de quanto for 0. O g de 0 é menos 2. Nossa, só isso, Ledu? Só. F de x menos g desse x aqui vai ser 2. Só tomar cuidado aqui, ó, que é menos 2. 2 menos com menos dá mais. Então, nós temos aqui, pronto. A resposta aqui é a alternativa número da letra D aqui, da questão número 15. Beleza? Moçada, para não ficar muito grande essa aula, eu vou interromper aqui, vou abrir uma nova para a gente resolver as próximas questões. Acompanhe a gente, fique com a gente no canal e bisu, Edu, sempre com você. Um abraço, tchau!